No próximo sábado temos mais uma edição numerada do UFC, dessa vez o UFC 318, luta principal Max Holloway versus Dustin Poirier pela terceira vez, tá? 2-0 pro Poirier, ele vai fazer a luta dele de despedida e vamos ver se ele faz um 3-0, né? O que seria impressionante. Vamos lá com o horário primeiro, o card preliminar começa às 19 horas e 15 minutos e o card principal começa às 23 horas, horário de Brasília. Lembrando que terá live aqui no canal durante o card inteiro, onde eu troco ideia com vocês, falo o que está acontecendo na luta, dou meus palpites, faço até as minhas fezinhas ao vivo na Stake, como eu fiz na live desse último final de semana e já fiz em outras também. Aliás, se você não tem conta lá na Stake, você vai ver as cotações nesse vídeo e quiser acessar elas, ou entrar na live e ver o que eu tô fazendo, enfim, eu não dou dica de nada, tá? Você faz o que você quiser ali na hora das fezinhas, mas eu tô fazendo ao vivo, mostrando também como funciona. O link tá aqui embaixo no comentário fixado, é só você abrir a sua conta lá, tá? É o parceiro oficial de apostas do UFC aqui no Brasil, inclusive. Então vamos lá, primeira luta da noite, categoria peso mosca feminino, teremos Carly Jutsi contra Nicole Cagliari. A favorita é a Carly Jutsi com 70%, ela paga 1,38 lá na Stake e a Nicole R$ 3,05. Na próxima luta, peso médio, teremos o Bruno Ferreira contra o Jackson McKeevy. Não sei se assim, eu nunca lembro a pronúncia do nome desse cara, mas o Bruno é extremamente favorito. Ele tá com 85%, ele paga 1,15, enquanto o Jackson está pagando R$ 5,80. E o que acontece? Se a gente for olhar ali lutas recentes, né? O Bruno venceu a última luta dele por finalização no segundo round. Antes ele tinha perdido por finalização para o Abus Magomedov, porém, antes dessa derrota ele tinha ganho duas também, as duas com bônus de performance, as duas nocauteando no primeiro round, inclusive. Ou seja, das últimas 4 ele venceu 3, sendo 2 bônus de performance, e essas 3 vitórias, nenhuma delas foi para a decisão. Então o Bruno vinha impressionante, teve um tropeço ali no Abus, lá atrás teve um tropeço no Nursulton Ruziboev, mas no geral vem com muitas vitórias e toda vez que ele ganha ali, ou ele nocauteia ou ele finaliza. Então é um cara bem complicado. Já o grande azarão, o Jackson, ele vai fazer a estreia dele no UFC, tá? Então isso eu acredito que faça muita diferença ali na cotação, por isso que a cotação tá tão alta. É um cara que a galera não conhece tanto. O Jackson, né, tem só 6 lutas também, enfim, vai dar de cara já com o Bruno, então é perigosa a luta para ele, então por isso que ele paga aí quase R$ 6, beleza? Então vamos para a próxima, porque tem muita luta aqui, mais pro card principal, né, que eu vou acabar falando. Próxima, peso pesado, Ryan Spann contra Lucas Brzeski. Essa luta aqui tá tipo no nível da luta do Tafa, no evento passado, né, uma luta que tanto faz. Ryan Spann tem 69% de favoritismo, paga 1,41, e o Lucas Brzeski paga 2,90. Na próxima, meio pesado, Jim Crute enfrenta o Martin Pratini. O Jim Crute tem 74% de favoritismo, ele paga 1,32 lá na Stake, e o Pratini 3,45. Na próxima, meio médio, esse é o numerado, tá? Eu já tinha feito um vídeo falando desse card, né? O card tá bem meia boca, espero que seja legal, né? Meio médio, Adam Fugic enfrenta o Islam Dulatov. O Dulatov tem 83% de favoritismo, ele paga 1,18 e o Adam 5,10. Na próxima, peso médio, Ateba Gautier enfrenta o Robert Valentim, o cara que era do TUF lá, que eu falei no outro vídeo. O Ateba Gautier tem 81% de favoritismo, paga 1,21, e o Robert Valentim 4,50. Tá cheio de azarão gigante, né? Na próxima luta, meio médio, ainda no preliminar, Francisco Prado enfrenta o Nikolai Veretnikov, uma luta mais apertada aqui. O Francisco Prado tem 58% de favoritismo, paga 1,67, e o Nikolai 2,20. Na penúltima do preliminar, peso médio, Marvin Vettori, um pouco mais conhecido aí da galera, enfrenta o Brandon Allen, e Brandon Allen tem 67% de favoritismo, ele paga 1,44, e o Vettori 2,80. E na última do preliminar, peso galo, temos a melhor luta do card preliminar disparado, né? Tanto de qualidade quanto até de entretenimento. Kyler Phillips enfrenta o Vinícius Oliveira, uma baita luta. Vinícius é favorito com 62%, concordo que o favoritismo é até com a margem, tá? Eu acho que tá certinho aqui, paga 1,56 o Vinícius e 2,43 o Kyler Phillips. Você que às vezes não conhece o Kyler Phillips, pode achar
que tá muito apertado, né? Só 60-40 pro Vinícius, né? Porque o Vinícius vem de vitória, a primeira vitória dele no UFC, né? Ele ganhou 2 bônus, o que já é muito difícil, é muito raro. Ele na estreia ganhou luta da noite e performance, nocauteando no terceiro round. Depois ele ganhou na decisão do Rick Simon, que é normal ter ganhado a decisão do Rick Simon, porque o Rick Simon é embaçadíssimo. E aí na última ele ganhou do Said Nurmagomedov também na decisão, fazendo luta da noite. Ou seja, o cara tem 3 lutas, 3 bônus, sendo 2 lutas da noite. Então ele vem voando. Só que ainda assim é só 60-40, porque o Kyler Phillips também é embaçado. Ele tem 12 vitórias, 3 derrotas. Das últimas 4 ele só perdeu a última, que foi pro Rob Font, que também é um nome bem difícil. Fora isso, né, antes disso, ele tinha ganho simplesmente do Pedrinho Munhoz e antes do Raoni Barcelos. Então dá para ter uma ideia do nível dele. Então assim, é um cara bom, tá? Também tem 2 bônus de luta da noite, também tem bônus de performance por nocautear. Então assim, é um cara que tem um volume de golpes grande, tem uma boa quantidade de quedas, defende bem queda, derrubando, tem uma precisão alta das quedas. Então, assim, na trocação se defende de 60% dos golpes. Então, assim, ele tem números impressionantes, tá? Enfim, não é... É um cara que nasceu em 95, né? Então, ele fez aniversário agora em junho, então ele tem 30 anos, então tá numa idade muito boa também. Então, assim, é uma nova geração, né? São 2 caras, inclusive, nasceram no mesmo ano, né? Porque o Vinícius também nasceu em 95. Só que o Vinícius não fez aniversário, faz só em novembro. Então, a idade é parecida. Então, assim, são 2 caras com cartéis impressionantes, bônus de luta da noite, bônus de performance, números muito bons, porque o Vinícius também tem um volume muito alto, né? Uma média de quedas um pouco mais baixa, mas a precisão é parecida também. Defesa de quedas é praticamente um empate técnico. Só defesa na trocação que o Vinícius acaba recebendo um pouco mais de golpes, mas no geral são caras extremamente parecidos nos números, tá? Vamos ver na hora da luta. Acho o Vinícius favorito, mas de novo, não é uma luta nem um pouco fácil, tá? E no card principal, começando na primeira luta, temos no peso leve o Michael Johnson enfrentando Daniel Zellhuber. Daniel Zellhuber é muito favorito, mais favoritos aí de 80% de novo, né? 80% paga 1,21 o Zellhuber e 4,60 o Michael Johnson. O Michael Johnson oferece risco ali na mão pesada, um golpe e acaba com a luta, mas no geral realmente deve ser um passeio, né? Então ele vai depender aí da pedrada, porque de resto é uma luta bem difícil mesmo. E na segunda luta do card principal, peso pena, Dan Ige enfrenta o Patrício Freire, o Pitbull, e o Dan Ige é favorito com 62%. Patrício não passou uma boa impressão, né, na estreia dele no UFC, depois de ter falado muito tempo sobre o UFC, acabou não fazendo uma boa estreia, tá pagando o preço por isso, né? A galera não tá confiando. Dan Ige é favorito com 62%, paga 1,56 e o Patrício Pitbull 2,43. Eu acho até... Claro, uma luta difícil, o Dan Ige é muito bom, mas eu acredito que é uma boa oportunidade aqui, né? O Patrício a 2,43, apesar de eu ter ficado extremamente frustrado com a performance dele, o Dan Ige não é o Yair Rodrigues, tá? O Yair Rodrigues é bem chato na trocação, aliás, é o forte dele, né? Ele é muito bom. Então aqui eu acho que é uma luta que dá para o Patrício vencer, sinceramente, e 2,43 foi a partir dessa desconfiança. E eu entendo, porque eu também estou desconfiado, tá? Então na hora da live eu vou decidir o que eu vou fazer aqui, se eu vou de Patrício ou não. Mas o Patrício é melhor que o Dan Ige, né? Mas enfim, aquela desconfiança, aquela pulga atrás da orelha é complicado. Na próxima meio médio, Kevin Holland enfrenta o Daniel Rodrigues. Kevin Holland é favorito com 80%, paga 1,22 e o Daniel Rodrigues 4,35. Puta cardzinho, né? Depois, peso médio, Paulo Costa, o Borrachinha, que deu um ânimo para esse card, tá? Pra vocês terem ideia como o card não tá bom, né? O Borrachinha, depois de 299 anos sumido, é o cara que tá valorizando o card, na minha opinião. Ele enfrenta o Roman Kopilov. Kopilov muito bom na trocação, favorito com 70%, paga 1,37 e o Borrachinha 3,10. O Kopilov eu já falei várias vezes, eu acho ele mais técnico na trocação, eu acho não, aí eu tenho certeza, né? Tá no ritmo de luta, né? Tá com vontade ali. O Borrachinha a gente não faz ideia, tá? A gente não sabe se tá com vontade, se não tá, se tá machucado, se não tá, se vai bater o peso, se não vai. Enfim, o Borrachinha meio que desapareceu assim, né? De modo geral. Então, a gente não faz ideia o que esperar. Na última luta não lutou bem, falou que ia voltar à origem dele. Enfim, eu já falei 200 milhões de vezes, eu acho ele um cara muito legal de assistir. Fico meio decepcionado
por ele não usar tanto as armas que ele diz que tem, né? Ah, tem o jiu-jitsu, não sei o que, blá, 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 a gente nunca vê nada, né? Na verdade, ele fala que tem uma caixa de ferramentas de 100 ferramentas e toda vez que a gente vê ele lutando, ele usa uma ou meia ferramenta, né? Então, é meio complicado. Mas vamos ver se dessa vez ele consegue aí performar. Perdeu muito tempo da carreira onde ele estava voando e ele podia, enfim, tá rendendo. Enfim, toda vez que eu vejo falar do Borrachinha, para mim só vem na cabeça um desperdício de talento, né? Então, espero que ele vença e que ele tenha ritmo de luta e etc, né? Enfim, quem diria, né? Eu aqui, de novo, vamos lá, né? O cara que, você odeia o Borrachinha, coisa que nunca foi verdade, tô torcendo de verdade para que ele consiga vencer e lute mais, porque, de novo, eu gosto de assistir a luta dele. A luta dele tem entretenimento. Só me irrita que ele não, né, não varia, não luta MMA, né? Ele só quer dar soco. Mas, enfim, é um, tapa com uma soprada, né? Tipo, enfim. Vamos para a luta principal. Aliás, não vamos falar só do retrospecto do Borrachinha e do Kopilov antes de a gente falar da luta principal. Porque o card não tem luta boa, então dá pra gente falar um pouco mais. O Borrachinha, nas últimas 5 lutas, ele perdeu 4, tá? Isso é impressionante para um cara que chegou a disputar o cinturão do UFC estando invicto, né? Um cara que para muitos era favorito contra o Adesanya, né? E eu não achava, e por isso que fui extremamente criticado, né? E antes da luta dele com a Adesanya, eu tinha achado que o Romero tinha ganho dele, e aí que gerou toda a treta que muitos de vocês já sabem. Mas o que acontece? Ele perdeu da Adesanya, normal, natural, né? Aí acabou perdendo do Vettori. Aí já ficou meio estranho, né? Falou, putz, perdeu do Vettori. Mais uma decisão, uma luta onde ele foi bem, então era discutível, né? Aí ele ficou um tempo sem lutar, né? Foi lutar em 2022. Aí ele fez a luta da noite, mas com o Rockhold no final da carreira. Então, legal, uma vitória, a luta foi entretenimento, mas não era um cara de muito nível, né? Aí era no auge dele, né? Pelo amor de Deus, o Rockhold é um excelente lutador, mas naquela fase já não era mais. Aí ele lutou com o Whittaker, foi bem e tal, não sei o quê, mas perdeu, igual com o Vettori, né? E aí na última lutou com o Strickland, aí pra mim foi uma das piores performances. Ele lutou muito mal, muito apático, não entendi nada a ver com o estilo dele, né? E perdeu também, na decisão dividida, mas perdeu. Ou seja, se você for olhar por um lado, 5 lutas, 4 derrotas. Mas se você olha por outro, você vai falar, pô, mas ele perdeu de quem? Adesanya, Vettori, Whittaker e Strickland. Pô, aí a gente falou 3 campeões, né? O Adesanya, o Whittaker e o Strickland, ex-campeões, né? E a gente tem o Vettori ali no meio, que não dá pra dizer que é ruim, né? É um cara que tava no topo há muito tempo e é um cara complicado. Então, assim, perdeu, mas, porra, perdeu para nomes difíceis. E tem vitórias contra Yoel Romero e etc, né? Então, vamos ver o que acontece. Do lado do Kopilov, a gente tem ele vindo de 2 vitórias seguidas. A última luta dele foi a luta da noite contra o Chris Curtis, né? Trocaram bastante porrada. Ele venceu o Cezinha Almeida. E acho que até por isso que ele é favorito contra o Borrachinha, né? Porque todo mundo vê o Borrachinha, só vê ele trocando porrada, né? E a gente vê o Kopilov, ele ganhou do Cezinha. E muita gente vai falar, mas ele ganhou dando queda e controlando. Mas ele trocou porrada com o Cezinha. Ele deu knockdown no Cezinha, né? É que as pessoas têm a memória seletiva, mas ele trocou sim com o Cezinha, inclusive deu knockdown. Só que não é burro, recorreu também às quedas, tá? Então é isso. Ele perdeu só recente, o Kopilov, pro Anthony Hernandes numa finalização, que é algo que a gente sabe que o Borrachinha não tem muita vontade de fazer, né? Por isso que ele é tão azarão e acaba fazendo sentido. Indo agora para a luta principal, no peso leve, temos o Max Holloway contra o Dustin Poirier. O favorito é o Holloway com 55%, ele paga 1,75 lá no stake e o Poirier paga R$ 2,08. Eles já se enfrentaram 2 vezes, o Poirier venceu as 2 e ainda assim o Poirier tá leve azarão. Tá muito equilibrado, mas tá um pouco azarão aí o Poirier. Recentemente num vídeo, eu falei que eu acho o Holloway um melhor lutador no geral do que o Poirier. Não é envolvendo um confronto direto, né? Tem os dois. Quem eu acho melhor? Olhando todo o retrospecto, a carreira, as qualidades ali lutando, tudo, eu acho o Holloway um melhor lutador que o Poirier. Não quer dizer que o Poirier é ruim, só quer dizer que entre os dois, eu acho o Holloway um pouco melhor, tá? Mas o Poirier é um excelente lutador. Aí muita gente contrariou, né? Falou, pô, mas como que ele é melhor se eles se enfrentaram 2 vezes e o Poirier ganhou as 2? É uma questão de jogo, né? É o que eu falo, nem sempre o melhor lutador vai vencer e o jogo faz muita diferença, tá? E outra, o Poirier tava há muito tempo no peso leve, o Holloway subiu, né? Na última vez que eles se enfrentaram, tava subindo e tal, então agora ele tá mais habituado, inclusive talvez por isso as bolsas enxergam um leve favoritismo para o Holloway. A questão aqui de jogo é o que eu falo, o Holloway ele gosta só de trocar, basicamente luta boxe, só que o Poirier tem, na minha opinião, o melhor ponto dele, justamente o boxe, né? E ele é mais habituado no peso leve, ficou mais na carcaça,
caça há mais tempo, o Holloway não tem tanto esse biotipo mais parrudo ali que nem o Poirier, né? Então meio que casa o estilo para o Poirier. Porém, o Poirier talvez não esteja no mesmo momento que o Holloway. Eu acho que o Holloway talvez esteja um pouquinho melhor, e acho que por isso que as bolsas enxergam isso. Mas, cara, é difícil dar palpite para essa luta, tá? Eu acho que eu vou concordar com as bolsas, justamente porque eu acho que o Poirier, não é que ele tá numa má fase, mas eu acho que a fase do Holloway talvez ainda seja um pouco melhor, porque podem falar, mas ele foi nocauteado pelo Topuria. Então, ele pode vir, né, com algum problema para absorver golpe, alguma coisa assim. Mas antes ele tinha ganho 2 bônus em cima do Gate, tá? Fazendo aquele nocaute absurdo. Foi luta da noite de performance. Tinha feito a luta da noite com o zumbi coreano, passando a carreta, ganhando o Arnold Allen também, dando 147 golpes significativos. E aí, derrota antes disso foi tudo Volkanovski, Volkanovski, Volkanovski. Tá? Então, assim, ele só perdeu do Volkanovski e do Topuria. Se a gente vai olhar ali pro Poirier, ele tinha perdido do Makhachev, que é também ok, né? É o Makhachev, mas ele tinha sido nocauteado pelo Justin Gaethje, com aquele chute na cabeça, que o Justin Gaethje, que o Holloway deu aquele nocaute absurdo. Tinha perdido para o Charles também. Tá? E aí, antes disso, para o Khabib, mas o Khabib aí também não conta. Então, assim, os dois com níveis excelentes. O Poirier, das últimas 4 lutas, ganhou 3 bônus de luta da noite. Então, assim, são 2 caras. Já o Holloway, das últimas 3, ganhou 2 lutas da noite. Então, assim, dá pra ver que é uma luta que tem tudo para ser luta da noite, tem tudo para ser uma baita luta. Na minha opinião, é uma luta equilibrada, mesmo o Poirier tendo vencido as outras duas. E eu até chego a concordar com as bolsas que o leve favorito é o Holloway, porque eu não acho que sei lá, o Holloway, os dois não estão no auge, tá? Na minha opinião, os dois não estão no auge. Mas eu acho que o Poirier tá um pouquinho mais, tanto que vai se aposentar, enquanto o Holloway ainda sente que tem lenha para queimar. Então acho que é só por essa pequena diferença. Mas realmente é complicado dar esse palpite, porque, de novo, na minha opinião, por conta do jogo, eu acho que o Poirier ainda tem muita qualidade ali para trocar com o Holloway, né? Enfim, eu acho que o Holloway, estando mais habituado no peso leve, conseguindo performar, né, melhor agora, mais acostumado, batendo mais forte, com um gás ali em dia para trocar 5 rounds e tal, eu acho que ele tem vantagem. Mas enfim, é uma luta difícil, uma luta extremamente equilibrada mesmo. No geral, tem 2, 3 lutas bem interessantes, do resto não chama muita atenção. Porém, no último card a gente também não tinha muita esperança e foi muito bom, tá? E eu estarei em live aqui. Então, se as lutas estiverem chatas, pelo menos a gente vai estar trocando uma ideia, zoando, enfim, fazendo as fezinhas ali. Então, dá uma divertida também. Beleza? Então, é isso. Comenta aqui embaixo os seus palpites, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!